Bíblia Sagrada, Isaías capítulos 41 e 42. Capítulo 41. Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as suas forças e chegai-vos e então falai. Cheguemo-nos juntos ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo é e chamou para o pé de si. Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis, ele os entregou às suas espadas como pó e como pragana arrebatada no vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, as confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram, uns ao outro ajudou ao seu companheiro, diz, esforça-te. O artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo, e ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é, então com os pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os teus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo e a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritarão contra ti. Tomar-se-ão nada e tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á, mas não acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, eu, como pela tua mão direita, te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, aos montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e as línguas se secam de sede, mas eu, Senhor os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, tornarei deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de sita, e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó, tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, e fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem e fazei o mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe.
Suscito a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o seu nome e virá sobre os magistrados, como sobre o iodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde os princípios, para que o possamos saber, ou em outro tempo, para que digamos justos é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros algum havia a quem perguntasse ou quem me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, e a sua obra não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são o vento e nada. Assim seja. Capítulo 42. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará e não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão dos presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, as aldeias em que Edá habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem nos cumes dos montes. Deem glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo. Despertará o zelo. Clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como o que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei os montes e os outeiros tornarei em deserto, em todas as suas ervas farei secar, e tornarei aos rios em ilhas, e as lagoas e secarei, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, falo-lhes caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas fortes farei direitas, e as coisas que lhe farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás, a confundir-se-ão de vergonha os que confiam nas imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses surdos, ou ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro,
a quem, a quem enviou, e quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-a pela lei e o fez glorioso, mas este é o povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livres por despojo de ninguém, e ninguém diz restitui. Quem há dentre vós que ouça isso, que atenta e ouça, que atenta e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel por roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre ele a indignação e a sua ira, e a força da guerra lhe pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Assim seja.